Desde o começo de Jujutsu Kaisen, todos nós ficamos com uma dúvida sobre quando Itadori teria o seu destaque mostrado em tela, poderes e habilidades nunca antes vistas ou usadas por outros personagens. Uma das maiores dúvidas sobre Jujutsu Kaisen, mas que teremos finalmente um aval sobre os poderes remanescentes que estão vindo com Itadori. Afinal de contas, nesse último capítulo a gente vê que o braço dele tá com uma aparência totalmente diferente. Assim que ele entra na batalha de Shinjo, quer dizer que a gente vai ter finalmente o Itadori mostrando o seu brilho durante uma luta e derrotando de uma vez por todas o Rei das Maldições, já que desde o início de Jujutsu sabemos da condição especial que o Itadori tem. Não é pra menos que entre todos os estudantes ele tinha um físico de um monstro, conseguindo lançar bolas de aço com velocidade e força para dobrar em uma trave, ou mesmo correr uma velocidade maior que 50 km por hora. É um feito que beira o sobrenatural, que seria destruir uma parede de concreto reforçado com as mãos nuas como parâmetro. Para quebrar uma parede dessa é necessário um martelete de 90 quilos, que é uma britadeira mais reforçada, o que seria impossível para um simples estudante de ginásio, algo que é mostrado melhor ainda mais para os capítulos atuais, depois do arco de Shibuya. Isso fica cada vez mais evidente, com o Itadori rivalizando em força e resistência com o Rei das Maldições, mesmo que ali ele tivesse com o poder sendo suprimido pelo Megumi. É um feito enorme. Então, sem mais enrolação, a gente vai começar a falar sobre o poder que tornará o Itadori o feiticeiro mais forte da história e que ele conseguirá ganhar de Ryomen Sukuna. Pessoal, tenho que dizer aqui que existem inúmeras teorias que podem se encaixar com o Itadori. Afinal, o que a gente quer ver desde o começo da obra era o Yuji ganhando uma habilidade inata ou um poder despertado para que ele conseguisse rivalizar com os caras mais fortes como Sukuna. E claro, uma das primeiras coisas que a gente tem no mangá é a fala do Satoru Gojo dizendo que com o passar do tempo, o corpo do Yuji iria assimilar os poderes do Sukuna, ficando assim com resquícios da sua energia amaldiçoada e habilidades, coisa que a gente pode entender pegando de base o Yuta Okkotsu, que passou pela mesma coisa que o Yuji. Entretanto, mesmo que a Rika tenha sido libertada, ele ficou com as habilidades da Rainha das Maldições, tanto que aquela Rika que a gente vê com Yuta é nada mais que um casulo vazio, é só uma maldição qualquer. Então, pela fala do Satoru Gojo, onde ele afirmou que ele seria capaz um dia de acabar superando ele no final de tudo, a gente passa lá pro capítulo 214, onde o Sukuna tava atacando o Itadori com os cortes do Cleaver, e mesmo assim o Itadori mostrava uma força absurda, derrubando paredes e resistindo aos cortes, seguindo para bater no Ryomen Sukuna. Tudo se confirmou ainda mais quando mais pra frente no capítulo 216, o Sukuna, após o seu banho para afundar a alma do Megumi na escuridão, nota um corte no seu dedo, algo que provavelmente foi feito na luta dele contra Maki e Itadori. O que a gente pode tirar dessa situação toda seria que depois do Yuji conviver tanto tempo com o Rei das Maldições, ele acabou usando da mesma técnica, só que inconscientemente e numa fração muito menor, que ficou imperceptível em dor. E fortificando ainda mais toda essa teoria, nos capítulos seguintes a gente soube pelo Yuji que ele se tornou um objeto amaldiçoado ambulante por conta da energia amaldiçoada do Sukuna. E para confirmar de vez se o Gojo realmente estava certo lá na batalha de Shinjuku contra Ryomen Sukuna e Satoru Gojo, quando o roxo é lançado para destruir tudo em volta, para matar tudo e queimar tudo, mas de qualquer forma o Satoru diz que ele foi o menos afetado por conta daquilo, já que a técnica provinha dele mesmo, talvez mostrando que por o Itadori ter retido os poderes do Sukuna, ele tenha ficado resistente a todos os cortes que viesse para matá-lo. Talvez o Itadori até seja mesmo um escudo que vai guiar o final dessa luta, por conta da energia amaldiçoada do Sukuna que ainda tá dentro dele, uma habilidade que muitas pessoas acabaram pensando que o Yuji poderia ter, seria a de criar memórias falsas nas pessoas também. Eu acho isso daí um pouquinho besteira, assim como supostamente ele teria feito com o Aoi todo, tá? Coisa que foi descartada pelo GG Akutami. Gente, e pra resumir aqui, o Aoi todo, ele tem uma mente muito fértil. Foi ele que criou aquelas memórias por conta da fala do Yuji de que ele gostava de mulheres altas com bunda grande, estilo Jennifer Lawrence. Foi a mente do Aoi todo que levou todo aquele cenário, e por conta da imaginação ali do GG Akutami que criou tudo aquilo, ele acabou parecendo mesmo que foi uma memória falsa inventada, mas não. Muitas pessoas também dizem lá do Chozo, mas o Chozo ele só fez uma coisa, ele assimilou o Itadori junto com seus irmãos, então ele criou uma memória onde ele sabia que o Itadori era um de seus irmãos. Teoria que o fandom acabou criando lá no capítulo 220, onde o Yuji ele fala que acabou se tornando um objeto amaldiçoado ambulante encharcado de energia amaldiçoada, e também que ele comeria qualquer coisa para derrotar o Sukuna, e os Chozo ele acaba falando que os irmãos dele viveriam para
sempre dentro do Itadori. E o pessoal acabou pensando ali que o Itadori ele tinha comido os próprios fetos amaldiçoados que acabaram restando, mas essa teoria é totalmente descartada a partir do momento que a Yuki Tsukumo destruiu toda a escola Jujutsu, que era lá onde estavam guardados os fetos. Tanto que o Choso ele fica guardando ressentimento porque o Noritoshi ainda estava vivo e foi tudo culpa dele. A única coisa que o Choso tinha falado mesmo daquilo era que os irmãos dele seriam refletidos no Itadori. De qualquer forma, os fetos amaldiçoados cada um tem uma habilidade especial, e da mesma forma onde o Choso ele conseguia acessar as habilidades dos seus irmãos, talvez o Yuji ele também consiga fazer isso de alguma forma, e talvez seja essa aparência monstruosa no braço dele, essas faixas e também esse queimado, seja por conta da habilidade do Itadori. Também não dá pra esquecer que antes da batalha de Shinjuku, o Itadori e o Kusakabe eles estavam lá treinando, lutando, né? E o Itadori ele acaba soltando uma frase que parece estar na primeira pessoa ou sendo direcionada ao Kusakabe, mas quando inteira, assim como eu, acreditam que o Kusakabe havia trocado de corpo com o Itadori, coisa que pode ser ou coisa que não pode ser. Afinal de contas, existe aquela frase, né, que o Kusakabe fala, que também é muito característica do próprio Itadori. Com todos esses poderes basicamente explicados e todas essas coisas que o Itadori pode herdar, a aparência monstruosa no seu braço seria característica do dedo também, da energia amaldiçoada que ele reteve, mas ainda mais da energia dos fetos amaldiçoados, que dariam essas características de queimadura pro Itadori, e também a energia do Sukuna daria essas unhas enormes. Também a resistência aos cortes Sukuna sendo impedido de receber ataques diretamente do Rei das Maldições. De que não dá pra esquecer que a Yuki deu um livro pra ele das almas, coisa que ele pode ter aprendido bastante, já que ele teve um mês pra se preparar pela essa luta. Tem domínio amplificado, domínio simples, onde o Kusakabe poderia ter explicado pra ele como funcionava, e várias outras técnicas que ele pode ter aprendido durante esse curto tempo. Além de, claro, ele usar perfeitamente o Black Flash e outras técnicas, pra mim o Itadori vai ser sim a pessoa que vai guiar o futuro de Jujutsu Kaisen, com a sua resistência absurda às técnicas do Sukuna e também o seu poder imenso que já provinha desde antes dele entrar na escola Jujutsu. Eu quero saber o que vocês acham, então já escreve aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer aí, os poderes do Yuji, como tudo isso vai funcionar. E aliás, deixa o seu like aí, porque isso me ajuda bastante. Também se inscreva no canal caso você seja novo aqui. Então falou, tchau e fui!